Ainda dá tempo, entendeu? Me diz uma... Bom, antes de a gente prosseguir, me fala como foi a sua experiência, então. Você estava orando na sua casa? Então, eu tava falando pra eles fora do ar que eu tive uma experiência de arrebatamento. Eu tava orando, eu já tive isso em sonho, só que eu não sabia o que era. Pra gente é sempre sonho. Ah, tava sonhando, mas quando acontece com você acordado, você fala, mano, que louco. Eu tava orando em casa, naquela pior fase da minha vida. Tava orando em casa, no andar de cima. E em determinado momento, eu comecei a me ver fora do meu corpo. Eu já vou me emocionar já. Comecei a me ver fora do meu corpo e eu era levado para um lugar assim, que não tem como desenhar para vocês. É um lugar que não existe aqui. Por isso que quando Salomão fala, tudo é ilusão, que é ilusão mesmo. Você imagina se aqui não tivesse prédio, não tivesse terra, não tivesse nada, só seres humanos. Nem lugar para dormir, não tivesse carro, invenção humana, nada. Você imagina se só tivesse o piso e seres humanos. Tudo é ilusão, tudo que a gente criou. Então lá em cima, cara, eu via como eu fui moldado, como eu fui doutrinado. E eu sentia um amor assim, cara, em excesso. Eu não consigo explicar. Muito amor, amor. E Deus me mostrava, tipo, isso aqui eu nunca vi pastor falar, tá? Existe a diferença da salvação, existe a diferença do reino dos céus, o reino de Deus. Eu entrei nesse reino. E Deus me falava, todos vocês já foram salvos, porque Cristo salvou vocês. Dificilmente alguém vai perder a salvação. Dificilmente. Isso é polêmico, louco. O que Cristo quer é que a gente viva ainda em tempo o céu na terra. Venha o teu reino. O reino é reconhecer que tem esse rei. Se purifica, limpa, para que ele te leve a esse reino, que é onde eu fui. Cara, eu entrei num lugar assim que não dá para desenhar. E quando eu fiz o meu jejum, eu estava orando, e nesse dia eu fui arrebatado. E quando eu estava arrebatado, eu só sabia orar, só sabia chorar, pedir perdão. Eu não sabia que eu era errado assim, me perdoa, que maravilha esse lugar. Eu não sabia que era assim a tua palavra, eu não sabia que eu poderia chegar nesse estágio espiritual. E era muito amor, então eu perdoava minha mãe, meu pai. Por isso que depois que eu tive encontro com meu pai, foi depois disso tudo. Minha mãe, meu pai, a mãe do meu filho, a minha própria vida, eu me perdoava. Eu tinha que me perdoar, porque, cara, eu era mais errado do que todos esses juntos, entendeu? E quando eu tive 3 vezes essa experiência. Na segunda, porque eu voltei, comecei a falar muito de Deus excessivamente. E quando as pessoas falam, mas o problema de Cristo é o fã-clube. Né? Muita gente fala isso, o problema de Cristo. Problema não, isso é senha, é uma senha espiritual para você saber que você está no caminho. Que bom que você é fã de Cristo. Que bom que tem um fã-clube para esse cara. Que te salvou, que pagou o preço que pagou. Então, aí eu voltei, cara, falando muito de Deus, de Bíblia. Era um negócio, tudo batia. E lá em cima, cara, eu tava lendo Bíblia, tudo batia. Eu falava, caramba, agora eu entendo as passagens. Agora eu entendo o porquê Pedro fala isso, porquê Paulo fala. Cara, é um negócio assim que não dá para desenhar mesmo. Na segunda vez, porque Cristo, ele me falou. Lembra que eu falei que eu não queria voltar. Tava passando aquela vibe, eu não queria voltar. Eu fiquei 6 horas achando que eram 10 minutos. Por isso que na Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Um dia pode ser como 1000 anos, 1000 anos pode ser como um dia. Tudo começou a fazer muito sentido, porque lá era outro tempo. Lá não tem hora, não tem tempo, não tem... Cara, é outra vibe, é outra loucura. E ele falava, agora você vai... Era eu saindo do reino. Agora você vai e você testemunha isso que você presenciou. Traga almas para mim. Aí batia tudo, negócio de Pedro. Agora você vai pescar gente. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai pescar almas para Deus. E eu comecei a fazer bem isso. Só que você vai voltando para o mundo. E aquilo vai caindo um pouco... Não cai no esquecimento, você não esquece jamais. Mas o sentido ele vai perdendo um pouquinho. Então eu saí de novo. Eu bebi de novo. Não que eu não possa fazer isso, tá? Eu sou livre. Mas depois quando eu entrei de novo... Porque quando eu me purifico... Se você se afasta um pouquinho de Deus, se você se afasta um pouquinho da palavra, daquilo que te alimenta, não tem como o mundo como é longe, como é longe. É como se fosse assim, ó, tem o reino de Deus. Tem o reino de Deus. Aqui você só entra através de Cristo. Abaixo do reino de Deus tem vários outros reinos. Lembra quando o diabo leva Cristo lá em cima, ele fala, tá vendo essas tribos, esses reinos? Sabe, tem essa passagem, né? No pináculo. Que ele fala, isso aqui vai ser tudo seu se você me adorar. Eu via isso lá de cima. Então eu chegava nesse entendimento de Cristo. Por isso que eu falei, mente de Cristo, né? Renovai a mente para você ter a mente de Cristo. E eu olhava, cara, eu falava, bicho.
Então ele falava, agora você vai em todas, por isso que eu falei de festa, não é o que você faz, não é onde você está, o que você faz, onde você está. Então quando eu saí do reino e fui nessas tribos, ao invés de trazer almas para Cristo, eu estava me moldando a essas tribos de novo. Então não é que você não pode beber, não pode... se você não se purificar aqui, você não entra. Mas você vai entrar em todos os outros reinos espirituais. Espirituais, que é da Umbanda, de Quimbanda, de Macumba, de Espiritismo, de que vocês quiserem imaginar. Tá? Não estou falando mal de religião nenhuma, cada um tem a sua, mas aqui nesse reino, no máximo, no topo, existem 2 soldados que ali você não passa se você não estiver purificado, santificado e vivificado, limpo 100% e com a mente em Cristo. Nos outros reinos você entra. Então eu comecei a sair desse reino, e não que eu me perdia, mas eu me sujava. Então, para você voltar para esse reino, você vai fazer jejum, no meu caso, tá? Fazia jejum para poder me purificar em oração, jejuar e ler de novo para poder chegar aqui. E é muito difícil chegar. Então, eu cheguei 3 vezes em jejum. A primeira não foi em jejum, mas foi depois de um jejum. Quando eu quebrei um jejum, depois de, sei lá, 1 mês, aconteceu esse negócio. Então, essa experiência que eu tive aqui, cara, tudo que eu falo, eu posso te dar passagem bíblica, que assegura isso, entendeu? Mas tem gente que não crê na Bíblia, né? Tem gente que não crê em Cristo, tem gente que não crê no cristianismo. Não, tem gente que crê na Bíblia também, mas as experiências são individuais. A questão é muito peculiar, né? Por quê? Nós temos que encontrar embasamento bíblico para as nossas experiências, ou as nossas experiências são baseadas na Bíblia. São 2 caminhos distintos, porque, imagina, eu sou advogado, daí você vai... o ser humano hoje com a Bíblia deturpa tudo. Ele pega um versículo e constrói. Mas aqui nós estamos falando de experiências individuais, porque talvez a pessoa de casa fale, não, eu quero viver a mesma coisa. Deus nunca vai viver. Então, o que acontece? Deus tem milhares de formas de trabalhar e, às vezes, as formas de externalizarem. Mas nós cremos que Deus concede determinadas coisas que nós jamais iremos entender. Como que uma mente finita pode entender esse Deus infinito? Isso que aconteceu com ele é uma experiência íntima. Ele relata de maneira pessoal. Louco. É muito louco saber que existe esse mundo espiritual. Sim. E que ele pode ser visível, entendeu? Visível de olho fechado. Isso que é o mais importante. É o mais punk de tudo, é isso. Você tem essa experiência.